Vitória Vascão, mais uma vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro, a terceira consecutiva, e o Vasco derrota o Fluminense no Maracanã no Clássico. Um jogo difícil, complicado, como todo torcedor do Vasco que hoje saiu de casa para assistir o jogo no Maracanã já sabia que seria. Cara, o Fluminense é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, agora o Vasco é o 8º. Então são dois times similares, parecidos, que estão na semifinal da Copa do Brasil. Dois times que, cara, qualquer um no jogo de hoje poderia ter saído vencedor. Mas o Vasco tem jogadores mais decisivos, o Vasco tem jogadores mais diferenciados, e isso faz a diferença em um clássico, em um jogo de detalhes. Um jogo que o Fluminense começa até melhor do que o Vasco, os primeiros 10, 15 minutos do Fluminense muito intensos, o que é a marca do time. O Fluminense é um time que o Serna aguenta correr bastante, o Canóbio é um jogador muito forte fisicamente, o Hércules aguenta correr bastante, o Martinelli tem melhorado muito fisicamente, e o Fluminense veio com essa ideia de fazer uma marcação-pressão em cima do Vasco, de tirar esse conforto do Vasco na saída de bola, que é uma marca dos times do técnico Fernando Diniz, e de tentar roubar essa bola já próximo do gol do Vasco e assim castigar o Vasco. E o Fluminense quase consegue fazer isso. E uma saída de bola do Vasco errada. O Barros demora muito para executar o movimento do passe, o Lúcio Costa consegue roubar a bola, essa bola cai no Cano e aí aparece o Léo Jardim como um goleiro extremamente decisivo. O Cano até finaliza bem, mas o Léo Jardim vai, assim, perfeito na jogada e faz a defesa. E essa é a famosa defesa que garante 3 pontos pro time. Porque se você sai muito cedo atrás do placar, depois fica difícil, o jogo fica condicionado. Então, o Vasco conseguiu sustentar essa primeira pressão do Fluminense até conseguir entender qual seria o melhor caminho para jogar. E, cara, um fator foi determinante para essa vitória do Vasco: a percepção do técnico Fernando Diniz. Ele viu que o Vasco estava com dificuldade de sair jogando, ele viu que o Vasco estava pressionado, mas ele também viu que o Fluminense estava levando bastante vantagem pelo lado direito, no caso, o lado esquerdo de defesa do Vasco, porque o Canóbio e o Samuel Xavier são dois jogadores muito rápidos, muito intensos, e eles pegaram o Lucas Piton, que já é um pouco mais lento na marcação, que até fez um bom jogo hoje, e o Nuno Moreira, que também é um jogador mais, é muito dedicado na marcação, Nuno Moreira, mas ele não tem essa velocidade, ele não tem essa força toda para ficar duelando com esses dois jogadores do Fluminense. Então o que faz o Diniz? Ele coloca o Andrés Gomes para encaixar a marcação no Samuel Xavier, e aí o Fluminense para de ser perigoso pelo lado direito. Ele inverte o lado, né? Ele coloca o Andrés Gomes para a esquerda e o Nuno Moreira para a direita, e essa pequena mudança faz toda a diferença no resultado final da partida. Tanto até que, se você pegar o primeiro gol do Vasco, tem também essa participação do Nuno Moreira lá pelo lado direito. Então essa mudança do Fernando Diniz foi crucial na partida. Era um Vasco com dificuldade de jogar, dificuldade de impor o seu jogo de troca de passes, o Fluminense marcando muito duro, mas o jogo acaba ficando mais equilibrado, né? Os dois times com muita briga no meio de campo, muita disputa. O Fluminense teve uma grande chance no começo, teve alguns cruzamentos perigosos para dentro da área, mas também não era nada que levasse assim tanto perigo. E o jogo do Vasco, claro, passava muito pelo Felipe Coutinho. O que joga a bola o Felipe Coutinho é uma sacanagem. O Felipe Coutinho fez uma partida extraordinária no jogo de hoje. O Felipe Coutinho ia lá atrás carimbar a bola, dominava a bola no meio de campo, tirava o Vasco da pressão, acalmava o time, fazia o time do Vasco jogar e correu praticamente ali 85 minutos em altíssima intensidade, marcando pressão o time do Fluminense, pressionando. Era ele que puxava a pressão lá no campo de ataque. Então a gente tem que dar méritos ao Felipe Coutinho, sim. E os detalhes do primeiro gol do Vasco que você não percebeu. É por isso que o Paulo Henrique tá na seleção brasileira, e é por isso que o Ryan também merece estar na seleção brasileira. O primeiro gol do Vasco sai dessa maneira. O Vasco, com a marcação no seu 4-4-2, marcava em um bloco médio, e aí o Paulo Henrique faz algo que ele faz muito bem. Ele percebe o Serna recebendo essa bola de costas, e o Paulo Henrique já estava com essa ideia de saltar a pressão do Fluminense. O Serna domina um pouco errado, deixa a bola correr um pouco, e aí o Paulo Henrique já janta o Serna e recupera a bola pro Vasco. O Paulo Henrique adianta essa bola já pro Nuno Moreira, que, muito esperto, já corre para dar essa opção de passe, e o Vasco pega a defesa do Fluminense correndo para trás, e o time do Vasco correndo para frente. Isso faz uma diferença danada. Olha o Thiago Silva tentando recompor, olha o Martinelli tentando recompor também. O Nuno Moreira consegue de primeira, jogando de primeira, dar o passe no Paulo Henrique. E aí o detalhe do Paulo Henrique, antes mesmo dele tá com a bola no pé, o Paulo Henrique já tá levantando a cabeça e vendo quais são as melhores opções de passe. Ele vê o Ryan livre no meio aqui de muitos jogadores do Fluminense, mas com muito espaço.
O time do Fluminense estava todo voltado para atacar, tá recompondo, tá voltando, enquanto o Vasco tá contra-atacando. Os jogadores do Vasco estão vindo de frente. O Paulo Henrique faz esse passe atrás pro Ryan, o Ryan domina fazendo algo que ele já faz também muito bem. Ele vai dominar com a perna direita para não perder muito tempo. Já ajeita para a esquerda, tira essa bola do Hércules, vê o posicionamento do Fábio e dá o chute. E aí o Ryan tá em uma fase iluminada. A finalização do Ryan desvia no Freitas e mata completamente o Fábio. Gol do Vasco bem treinado, gatilho de pressão, Paulo Henrique participando bem, Nuno Moreira participando bem e o brilho individual do Ryan. Que aí é só correr pro abraço. E esse gol já sai na reta final do primeiro tempo, 37 minutos. O Vasco sustenta ali até o intervalo, fica um jogo muito brigado, o Fluminense não conseguindo jogar, o Barros tendo um papel importante na marcação do Lúcio Acosta, que é o principal jogador de criação do Fluminense, e o Vasco forçava muito o Fluminense a tentar trabalhar pelas laterais do campo. Isso também porque o Fluminense não tem um centroavante lá alto, né? O Fluminense não tem tantos jogadores altos na área. E o Vasco também nem cedia tanto espaço para cruzamento do Fluminense. Muitas vezes a posse de bola do Fluminense era entre os seus zagueiros, trocavam passes, até encontrava os volantes, mas quando essa bola entrava no meio, o Vasco já conseguia ou recuperar a bola ou matar essa jogada e não deixar o Fluminense progredir. E na segunda etapa, era muito claro que o Fluminense viria para pressionar, para buscar o gol ali nos primeiros 15 minutos, tentar depois a virada. O Fluminense começa pressionando, não era uma pressão do Fluminense que tinha oportunidades de gol, mas o gol do Vasco é muito bem construído. E esses foram os detalhes que você não percebeu do segundo gol do Vasco. O time do Fernando Diniz é muito bem treinado. E o Ryan, eu volto a repetir, joga muita bola e vale pelo menos 300 milhões de reais, eu vou te provar. Olha, a saidinha do Fernando Diniz não tem que acontecer, não tem não? Então olha esse segundo gol do Vasco, cara. Olha só, o Léo Jardim participando da construção. O Fluminense tentava encaixar a marcação-pressão em cima do Vasco e deixava o Cano e o Lúcio Acosta para pressionar essa saída de bola de forma mais intensa na área do Vasco. O Vasco faz uma saída de 3 aqui, mais um, com o Léo Jardim participando da construção do jogo e o Barros sendo esse jogador para receber a bola nas costas dessa pressão do Fluminense. E aí o Léo Jardim vai conseguir trabalhar esse passe de forma vertical no Barros. O Barros recebe essa bola, domina, dá ela no Carlos Cuesta e o Cuesta joga de primeira. Você jogar de primeira, você quebra muitas vezes uma marcação-pressão. Olha como é que ele vai encontrar o Tietê livre atrás dessa pressão do Fluminense que já tinha subido. Olha onde tá o Martinelli. O Tietê acelera também o jogo e aí o Felipe Coutinho é sacanagem demais. Olha o que ele faz com o Freitas sem tocar na bola. Meu Deus do céu. Como joga a bola o Felipe Coutinho? Depois ele tira o Samuel Xavier. Espera o Vasco se organizar de forma ofensiva, mas o Vasco já quebrou essa pressão do Fluminense. O Fluminense já vai ser obrigado a marcar com o bloco baixo. O Fluminense organiza a sua marcação e olha onde é que tá o Andrés Gomes, que vai ter um papel extremamente importante nesse gol. Ele dá a lateral do campo pro Paulo Henrique trabalhar e aí ele vem trabalhar por dentro. O Ryan, que é o centroavante do Vasco, vem trabalhar mais atrás, tirando essa referência dos zagueiros. Então ele vai acabar recebendo sem pressão. O Vasco roda a bola. O Nuno Moreira participa por dentro, o Andrés Gomes participa por dentro. Quem dá amplitude pro Vasco nesse momento em campo são os seus laterais, o Lucas Piton e o Paulo Henrique. E o Barros vem fazer essa saída de 3. Cara, o Andrés Gomes aqui foi genial. O Barros dá esse passe mais vertical e o Andrés Gomes mata completamente a marcação do Fluminense com esse corta-luz pro Ryan. Mas ele só consegue dar esse corta-luz pro Ryan porque ele tá o tempo todo aqui quebrando o pescoço, olhando, vendo que o Ryan tá livre atrás para receber essa bola. Esse corta-luz dele acaba com o Hércules, cara, e mata completamente a marcação do Fluminense. E aí o Ryan recebendo essa bola com espaço pra percorrer o campo e recebendo essa bola, atacando de frente, correndo com ela em direção ao gol do Fluminense com espaço, com os dois volantes do Fluminense já não mais daqui na frente, já era, né? Ele sustenta essa pressão do Serna, carrega a bola, tira do Freitas, olha o posicionamento do Fábio e fala, quer saber? Eu vou queimar essa bola pro gol, com a confiança que ele tá. E o Andrés Gomes, que inicia a jogada com corta-luz, olha onde tá o Andrés Gomes, olha onde tá o Nuno, por dentro, né, cara? O Ryan saiu dessa referência, então eles atacam esse espaço. O Fábio bate roupa, dá o rebote, o Andrés Gomes faz a finalização, o Fábio faz uma defesa absurda, mas a bola sobra pro Nuno Moreira de esquerda, só completar ela pra dentro do gol. Mas um gol do Vasco extremamente bem construído, de pé em pé, o Vasco saindo desde o goleiro até o campo de ataque, o Vasco envolvendo a defesa do Fluminense. O Vasco do Fernando Diniz é sim bem treinado e vocês viram agora.
E aí depois o Vasco consegue controlar bem o jogo, tanto que o Vasco termina até a partida trocando passes, muito mais leve, o Ryan participando, o Coutinho, depois entra o Matheus França, o Vasco leve, trocando passes e o Fluminense correndo atrás do Vasco até cantando. Olha, eu acho que o Vasco entrou muito pilhado no jogo quando o Vasco conseguiu colocar a bola no chão, conseguiu trabalhar, conseguiu tirar essa euforia, esse peso de vencer o jogo. O time jogou muito mais leve e melhorou, obviamente, na partida. Boa atuação do Vasco, um jogo aguerrido no primeiro tempo e no segundo tempo o Vasco conseguindo controlar muito mais a partida, conseguindo controlar mais o Fluminense. Foi melhor no segundo tempo, o Fluminense foi melhor no início do jogo, depois o jogo fica truncado, o Vasco faz o gol e no segundo tempo o Vasco conseguiu ser bem mais dominante do que o Fluminense, que até teve uma certa posse de bola, mas a posse de bola do Fluminense toda mais lá atrás, né? O Vasco marcava muito bem no meio de campo, em momentos de bloco médio, bloco baixo, e quando marcava a pressão, conseguia ser efetivo e recuperar essas bolas também. E assim foi a vitória do Vasco em cima do Fluminense. O Vasco hoje com voltas importantes, Paulo Henrique na lateral direita, o jogo já começa com essa defesaça do Léo Jardim, sendo extremamente decisivo no jogo de hoje o Léo Jardim. Que defesa do Léo! Defesaça. Cano finaliza, poderia ter até rolado a bola no Canóbio, mas centroavante dali só vai chutar. O Fluminense começa pressionando mais, com mais presença no campo de ataque, mas o Vasco realmente conseguiu ser mais contundente no jogo, né? Aproveitou as oportunidades que teve para marcar os gols. O Fluminense teve essa bola infiltrada pelo Hércules, que tenta o cruzamento, mas o que jogou de bola Carlos Cuesta é uma sacanagem, cara. O Cuesta foi muito bem, o Robert Renan também muito bem nesse lance, travando o Hércules no momento certo. No momento que o Vasco era pressionado, estava ali contra as cordas na partida, os zagueiros do Vasco foram extremamente essenciais. Falta aí do Cano em cima do Tietê e, cara, essa bola aqui, o Wagner do Nascimento Magalhães, o árbitro da partida, ele deixou a barreira muito próxima, né, ali pro Felipe Coutinho fazer a cobrança daquela falta. E o Vasco entrou mais na partida, teve essa bola, esse chute do Lucas Piton, que até poderia ter trabalhado melhor. Como eu falei, eu acho que o Vasco entrou muito ansioso no jogo. E o Felipe Coutinho, como ele esconde a bola, né? É difícil achar o Felipe Coutinho em campo. O camisa 10 do Vasco é muito diferente. Podem tentar comparar, cara, mas ninguém faz o que o Felipe Coutinho faz no Brasil. E aí o gol do Vasco, Ryan. Filho do Valquimar, Ryan, Vasco da Gama 1-0 em cima do Fluminense. Esse desvio no Freitas mata completamente o Fábio, né? Tira o Fábio totalmente da jogada. E aí o Ryan, sem provocação, jogador sério, vai lá, comemora com a torcida do Vasco. E aí o Fábio se lamenta, né? Mas, cara, isso é o futebol, não tem o que fazer. Às vezes um desvio acontece. Mas mérito do Ryan de tentar, de arriscar, de finalizar. Ryan 77, 11 gols no Campeonato Brasileiro do Ryan, participando dos 2 gols do Vasco, diga-se de passagem. O jogo vai pro segundo tempo e o Vasco rapidamente já fica novamente na frente do placar, né? Nuno Moreira, o português. 5 minutos, 6, né? 7 minutos ali do primeiro tempo. 6, 7 minutos do primeiro tempo. Sai o gol do Nuno Moreira. 2-0, Vasco em cima do Fluminense. Cara, que personalidade do Ryan pra arriscar de fora da área, pra chutar. Até pensou que tinha sentido alguma coisa, mas o Diniz fala, calma, não foi nada, Ryan. Volta pro campo, tu não pode sair outro, mas não sai você, Ryan. Fica em campo, Ryan, por favor. E Ryan ficou em campo, né? Cara, não tem como tirar o Ryan. O que o Ryan tá jogando hoje, assim, é um jogador... Está entre os mais decisivos do futebol brasileiro, um dos que mais fazem diferença. Essa bola aqui foi perigosa porque o Léo Jardim fica inseguro, né? Porque se o Cano toca na bola, ia ficar muito difícil dele reagir. Então ele espera. Sorte que o Cano não toca na bola. Depois teve essa finalização do John Kennedy. O Vasco ainda dando alguns vacilos na saída de bola. Mas também mérito do Fluminense de pressionar. O Fluminense montou uma boa pressão em cima do Vasco. Mas, quando recuperou a bola, né, no campo de ataque, não conseguiu ser realmente efetivo. Teve só uma finalização perigosa no jogo Fluminense. Que foi a do Cano lá bem no início. De resto, o Fluminense até finalizou, mas começa daqui do Keno, de fora da área, sem muito perigo. O Paulo Henrique fez uma partida excelente hoje. O Paulo Henrique botou o Serna no bolso e depois fez a mesma coisa ali com o Keno, sem conseguir jogar. O Cauã Barros, muito em posição física no meio de campo, esse moleque. O Tietê não é um cara de tanta pegada, né? Mas o Tietê hoje também marcou, foi voluntarioso, tentou jogar. Mas o Barros é muito pegador no meio de campo. Essa tentativa aqui do Paulo Henrique, se ele trabalha essa bola no Ryan, cara, se o Ryan recebe essa bola aqui de frente, com essa liberdade, se o Paulo Henrique tem a percepção de não querer que fazer o gol, até o
o Diniz fala, porra, ó, o Ryan, você toca essa bola no Ryan, não sei não, hein, cara, poderia ter sido 3. Na fase que tá o Ryan, o Paulo Henrique até se lamenta, mas tem que tentar também, né? E foi essa a vitória do Vasco em cima do Fluminense. Dar méritos demais para a atuação do Cuesta, falar também sobre a atuação do Robert Renan, do Paulo Henrique, do Piton, né? O Jardim foi decisivo. Hoje o Vasco jogou bem como grupo. O Nuno brigou demais também. Participou dos 2 gols do Nuno Moreira, marcou 1, participou do gol também do Paulo Henrique. O Vasco muito aguerrido com esse espírito de clássico e tem jogos que tem que ser assim. E no segundo tempo, botando mais a bola no chão, grande partida do Cruz Maltino, que segue vivo no Campeonato Brasileiro e brigando por uma vaga em Libertadores da América. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui!